Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Abram suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19. Literalmente dependente do Senhor. Literalmente. A mensagem de hoje, ela tem como título: Aonde os nossos olhos estão. Lucas capítulo 16, versículo 19. Todos encontraram? Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se despendia todos os dias de sua vida de forma regalada. E havia também um outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Em outras traduções vai dizer que esse homem, ele jazia, Lázaro jazia, mas o significado é o mesmo. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, onde estava em tormento, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda a Lázaro que molhe a água à ponta do seu dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te de que recebestes todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejem passar daqui para vós outros não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado. Diante disso suplicou: Pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este lugar terrível de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, lhe afirmou: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Podem se assentar. A parábola do rico e do Lázaro é uma chamada para um autoexame. Como nós, cristãos, estamos vivendo o nosso cristianismo diante de uma eternidade que vai chegar para cada um de nós. Eu quero destacar alguns pontos que vão ser uma base de sustentação e de melhor compreensão dessa mensagem, utilizando outras mensagens que Jesus fala a respeito das riquezas. Amém? Jesus, na oportunidade de ministrar ali no Sermão do Monte, ele falava aos seus discípulos e toda aquela multidão que lhe acompanhava. E um dos discursos de Jesus foi o seguinte: aonde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Jesus, ele quis dizer para aqueles homens
e para todos nós que temos acesso à palavra de Deus, o seguinte, irmãos: aquilo que você se apega, aquilo que você ama, muito ama, aquilo que você gasta o seu tempo, o seu maior tempo se dedicando, aquilo é valoroso para você, isso é valoroso para você, o seu coração está nisso. É essa mensagem que Jesus está passando. Aonde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Se trata daquilo que você ama, aquilo que você cuida, aquilo que você zela, aquilo que você passa seu maior tempo se dedicando, o seu coração está nisso. Você já se perguntou aonde que está o seu coração? Aonde que está o seu coração nessa noite? E eu quero dizer aos irmãos que existem alguns exemplos na palavra que Jesus ele cita, e o primeiro que eu quero destacar para vocês a respeito das riquezas, porque Jesus ele repreende, ele ensina e ele exorta a respeito das riquezas. O primeiro é o rico insensato. Vocês já leram a passagem do rico insensato? Esse homem, ele era ganancioso. Ele era um homem muito ganancioso e só acumulou riquezas para si próprio. Ele passou toda a sua vida só acumulando para si. E uma certa noite, o Senhor, na passagem, diz: eu vou te retirar a sua vida essa noite. E por que o Senhor ele toma essa decisão? Porque de nada adianta, irmãos, a gente acumular riquezas nessa vida se a gente não presta. Nós não prestamos para usar essas riquezas para o reino de Deus. O Senhor ele tira a vida de todo aquele que utiliza das riquezas desse mundo só para si. A pessoa ela não vai aproveitar. O Senhor ele vai ceifar essas vidas. Então de nada adianta, irmãos, você muito desejar ter, você buscar, você correr atrás, se com tudo isso você não usar na obra de Deus. O segundo exemplo que eu quero trazer para a igreja é o jovem rico. Na minha tradução diz o jovem rico, mas em outras traduções vai dizer que ele era um mestre, assim como os fariseus. E enquanto Jesus está ali ensinando a multidão, esse jovem, ele chega diante de Jesus e pergunta: bom mestre, o que eu preciso para poder herdar a vida eterna? E Jesus pergunta a ele: você conhece os mandamentos? Aí ele: sim. Ele é o modelo do cristão que é religioso, é do crente religioso. É o cristão que se gaba da sua espiritualidade. E aí ele começou a falar que ele obedece os pais e as mães, que ele não rouba, que ele nunca furtou, que ele nunca traiu, que ele nunca mentiu. Mas no meio de todo aquele discurso, Jesus fala algo para ele: falta-te algo. Pega todos os teus bens, as tuas riquezas, divida com os pobres. Quando Jesus fala isso para ele, o semblante desse homem se entristece. O Senhor me revela algo muito profundo no meio dessa mensagem, no meio dessa passagem do jovem rico. Se ele amasse, se ele realmente obedecesse ao Senhor, qual que é o primeiro mandamento? E ele não fala nesse discurso. O primeiro mandamento é amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse homem não amava a Deus de todo o coração, e muito menos o próximo, porque senão o coração dele não estaria preso nas suas riquezas. Jesus chamou ele a renunciar aquilo que o coração dele estava preso. Não adianta, irmãos, nós como bons cristãos dizer
eu vou à igreja todos os cultos, eu participo de todos os eventos, de todas as festividades, mas quando há algo no seu coração que o Senhor está pedindo para você renunciar, você nega, você não ama a Deus de todo o coração. Assim como esse jovem rico, muitos de nós temos o nosso coração preso em outros tipos de riquezas, porque não se trata somente de riquezas voltadas para o dinheiro, não é somente essas riquezas. E eu quero te perguntar, não precisem me responder, vocês acham que as riquezas que te tiram da presença de Deus, ela é saudável? Ela não é saudável. O Senhor fala que aquilo que te faz pecar, a mão que te faz pecar, o que te faz pecar, você tem que arrancar e lançar fora. Porque convém o quê? Você entrar no reino de Deus faltando um olho, um braço, uma perna, a metade do seu corpo, do que você ser lançado por inteiro o quê? No inferno. Então, se as riquezas desse mundo que seduzem os nossos olhos, que nos tiram os olhos da eternidade, te afasta da presença de Deus, lança fora e não sintam medo, porque o mesmo Jesus que disse essas palavras, Ele também vai dizer para mim e para você, Ele vai garantir algo para mim e para você. Busquem primeiro o reino de Deus e todas estas coisas, não são todas as coisas, são estas coisas vos serão acrescentadas. E quais são essas coisas? O de comer, o de beber e o de vestir. Porque o Senhor, Ele está dizendo que estas coisas são necessárias para a nossa sobrevivência. Agora, se você quer trabalhar, você está na luta para tentar comprar um carro melhor, comprar a sua casa, comprar boas roupas, não tem problema. O Senhor, Ele não te condena por você querer trabalhar e ter as coisas. O Senhor condena o nosso amor a estas coisas, porque a raiz de todos os males vem do dinheiro. Ele te prende, Ele impede você de alcançar as coisas no Senhor, de ser dependentes do Senhor. Então não é errado você trabalhar para ter as coisas. Muito pelo contrário, você tem que trabalhar para sustentar a sua casa, os seus filhos, trazer alimento, pagar suas contas em dia. Então não sintam medo, não é uma palavra para você sentir medo, é uma palavra para você se examinar à luz das Escrituras. Quais são as riquezas que têm te impedido de estar perto do Senhor, ou do Senhor entrar dentro do seu coração e trabalhar, e te limpar, e te lapidar, te transformar? Não é errado, irmãos, coloquem no coração de vocês, não é errado você trabalhar. Jesus, Ele não condena isso. Muito pelo contrário, Ele abençoa aquele que trabalha de forma justa e honesta sobre essa terra. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, sabendo disso, que o Senhor, Ele provê, eu quero testemunhar algo para vocês, que eu escutei há uns 3 anos atrás, na Assembleia de Deus, lá no setor universitário. A gente estava participando de um culto, eu não me recordo qual culto que era, mas o casal que estava tendo a oportunidade era os líderes que estavam lá antes, eram os pastores anteriores aos que estão hoje. E a pastora ali testemunhando, ela que já é uma senhora, ela contou algo que me marcou e o Senhor me trouxe à memória e eu preciso falar. Ela estava passando muita dificuldade financeira na casa dela. As pessoas pensam que servir a Deus é um mar de rosas. E as provações vêm, irmãos. As provações vêm para nos provar. E ela contando que ela precisava ir ao centro, resolver algumas coisas, e ela fez todo o percurso a pé. Quando ela chega ao centro, ali perto daquela rua do INSS, ela disse que arma um temporal e começa a chover muito. E ela
cheia de problemas, sem dinheiro, tomando aquele banho de chuva e dizendo ela que enquanto ela subia aquela rua, no meio da enxurrada, parou sobre os pés dela uma grande quantia de dinheiro. Eu contando, não tem o mesmo impacto, mas o Senhor me fez lembrar disso e eu precisava falar isso para a igreja. Eu me recordo também de um outro testemunho de uma irmã que quando as crianças, os filhos dela eram bem pequenininhos, faltou alimento na casa dela. Ela não tinha nem o que dar para café da manhã para as crianças, ela não tinha nada. Mas ela não desistiu de buscar a Deus. Ela não desistiu. As tribulações, as dificuldades, a fome não foi motivo para ela pegar e deixar de o quê? De orar, de ler a palavra e de adorar a Deus. Isso é buscar o reino de Deus e sua justiça, independente da situação. E ela conta que naquele dia, não tendo nada na casa dela, para na porta da casa dela um cachorro e deixa uma quantia de dinheiro na porta dela. Esse é o Deus que prometeu que não vai faltar o de comer, o de beber e nem o de vestir. Se cada um permanecer firme, independente das situações da vida. Entrando no texto de Lázaro. O texto, ele começa dizendo que aquele homem rico, ele se vestia de linho finíssimo e púrpura, e que ele servia grandes banquetes todos os dias na casa dele. A forma como a palavra de Deus descreve esse homem rico é para que nós tenhamos o entendimento que era alguém muito importante naquela época. Ele não era qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que vai ter a condição de comprar uma roupa de linho finíssimo, de andar da forma como ele andava, e muito menos ter a mesa farta todos os dias. E a palavra também vai dizer que foi abandonado, prestem atenção nessa palavra, abandonado na porta desse homem rico, um homem chamado Lázaro. Por quem que ele foi abandonado? Quem que deixou esse homem lá? Que não era um homem jovem, nem de meia idade, ele já era um senhor. Será que foram os familiares, algum parente, amigos? A palavra ela não relata, mas há palavras dentro dos textos que têm esse poder de nos conduzir a refletir, meu Deus, o que aconteceu com esse homem? Mas o texto também diz que ele estava doente, ele era coberto de chagas, feridas, que quem fazia companhia para ele eram os cachorros. E Lázaro significa Deus me socorreu. E o único desejo desse homem era o quê? Comer as migalhas que caíam da mesa daquele homem rico. Ou seja, ele não desejava muito, ele queria só o básico. E esse homem rico, ele via Lázaro na porta de sua casa todos os dias. Esse abandono, irmão, seja lá quem for, as pessoas que abandonaram Lázaro, ele foi um abandono intencional. Ninguém vai abandonar alguém na porta da casa de alguém que tem condições por simplesmente abandonar. A pessoa ou quem abandonou Lázaro ali, talvez tinha a esperança de que aquele homem rico lhe prestasse socorro por conta das suas condições. E a gente vê que o texto fala que aquele homem rico não fez nada disso. E o Senhor manda eu perguntar para a igreja: quantos Lázaros vocês têm abandonado? Vocês pensaram que eu ia colocar vocês na posição de Lázaro? O cristão, ele está aqui para servir, ele não está aqui para receber nada. A gente já recebeu na cruz. Quantas vezes, quantos Lázaros a gente tem abandonado, a gente tem fechado a porta, a gente tem passado perto fingindo que não está vendo a situação do irmão. A gente muitas vezes, quando vê alguém ausente da igreja, já está falando que está desviado.
Mas nós temos a parábola da dracma perdida dentro da palavra de Deus para mostrar que dentro da igreja pode ter muita gente desviada e está aqui dentro ainda. Ser desviado não quer dizer só quando alguém ausenta, não. Se alguém está ausente da igreja, peguem o celular, manda uma mensagem: irmã, está tudo bem? Eu posso te ajudar com alguma coisa? Eu estou sentindo a sua falta. Mas a nossa posição muitas vezes é de sair acusando, inventando histórias que nunca aconteceram, deduzindo situações que não aconteceram. Então, e a gente está sendo que nem esse homem rico. A gente não está sendo como Lázaro, não. A gente está sendo acusador e não aquele que leva a palavra com amor. Vocês não receberam a palavra de Deus abaixo de chicote. O Jesus que foi apresentado para vocês é aquele que ama, é aquele que cura, é aquele que liberta, é aquele que pagou na cruz os nossos pecados. E por que que a gente quer usar as palavras duras para quem está lá no mundo, sendo que quem está no mundo não conhece Jesus? Apresenta o mesmo Jesus que te foi apresentado. Cuida daqueles que precisam ser cuidados. Guarda a língua, nem que você tem que passar um super bonder, mas não fala coisas que não é verdade. Tem muito Lázaro sendo abandonado na porta de todo mundo e a gente está fingindo que não está vendo. E esse homem, ele morre. Lázaro morreu e os anjos do Senhor o recolheu. E logo após, o homem rico também veio a falecer. E ele foi sepultado. É uma diferença muito grande. O sepultamento, ele contém cortejo, ele contém o velório, ele contém todas aquelas coisas bonitas, né? Como se isso fosse de grande valor. E o que foi feito com o corpo desse homem, desse pobre homem que estava na porta desse homem rico? Ninguém sabe. Mas a beleza de tudo isso é que a gente entende que os anjos do Senhor desceu para recolher ele. E ele foi para um descanso, para junto de Jesus. Essa parábola, ela mostra para nós que há um descanso e há um lugar de tormento depois da morte. Que há uma eternidade que espera cada um de nós. Quando aquele homem rico abre os olhos em grande tormento, porque ele provavelmente passou mal, caiu lá, fechou o olho. Quando abriu, ele estava em tormento. Ele estava em grande tormento. Só que da onde ele estava, ele via Abraão, que é a representação de Jesus, junto de Lázaro. E ele pede: pai Abraão, tem compaixão de mim. A primeira vez que esse homem provavelmente orou na vida dele. Tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Peça a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo na água e me dê a língua para que me refresque, porque estou em grande tormento. E o que ele recebe de resposta? Não posso. Não tem como, porque no meio de nós há um grande abismo que nos separa. Irmãos, a morte, ela não tira consciência. Essa parábola demonstra isso. Aquele homem conhecia Lázaro estando em tormento. E Lázaro via quem era aquele homem. A morte não tira a consciência de ninguém. Se você vai para o descanso no Senhor, ou se você vai para o tormento, você vai lembrar de tudo que você viveu nessa terra e tudo que você fez. E esses são lugares antes do grande dia que é o juízo do Senhor. E aquele homem, depois que ele pede para que o Senhor mande Lázaro pôr o dedo na água e refrescar a língua daquele homem, ele vai falar: não, Senhor, então peça para que Lázaro volte dos mortos, para a minha família, para os meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos, e que alerte eles para que não venha para esse lugar, para que eles se arrependam. E o que ele escuta? Que não tem como.
Ninguém pode voltar dos mortos. A oportunidade que a gente tem de pregar salvação é hoje. A oportunidade que nós temos de nos arrepender é hoje. A oportunidade que temos de levar a mensagem da cruz é hoje, irmãos. Depois da morte não tem mais oportunidade. E pai Abraão diz àquele homem: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E ele diz que não, que eles não vão ouvir. Por que não vão ouvir, irmãos? O coração é duro. Se a gente tem a palavra de Deus nas nossas mãos, a palavra de Deus contém a salvação, é por ela que vem a nossa fé, por ela que vai vir o alimento do Senhor, que vai mexer, que vai trabalhar no interior das pessoas. Ela tem poder para salvar. E aquele homem tem a consciência de que os familiares dele não vão se dobrar diante da palavra e nem dos profetas. E pai Abraão encerra o discurso. Eu vou até ler aqui. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmãos, ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Tem muita gente que não vai crer, não vai se dobrar, nem sabendo que Jesus ressuscitou. Nem a ressurreição de Cristo, para muitos corações, vai ser o suficiente para crer que existe uma eternidade que nos espera. O Senhor, Ele fecha esse texto com essa fala para que a gente se lembre. O nosso Jesus ressuscitou no terceiro dia para mostrar que a gente também vai ressuscitar. Que Ele nos concede a liberdade, a paz, a salvação, a transformação. As palavras de Jesus, irmãos, em toda a Bíblia, ela é para o cristão. Ela é para o cristão. Não é somente porque nós fomos alcançados pela misericórdia, pela graça salvífica do Senhor, que a gente não precisa ser transformado todo dia. A gente precisa. As palavras do Senhor é para nós, é dura. Quem fala que as palavras de Jesus é melzinho, não é. São palavras duras, porque nos confronta, mostra a realidade daquilo que somos. Que a gente não venha ser esse homem rico. Porque Lázaro, nós não somos coitados. Vitimismo não ganha o coração de Jesus. A gente sem Jesus, nós somos maus, nós somos perversos, nós somos malignos. Antes da cruz havia uma Maiara, e depois da cruz nasceu outra Maiara. Esse é o poder da cruz de Jesus. E ela tem valor, ela tem muito valor. O nosso coração precisa estar no Senhor. Então não perca, irmãos, não perca esse valor. Não se deixem ser levados pelas coisas que acontecem. As dificuldades, as tribulações da vida vão vir. Mas é para nos provar, assim como aquele homem rico, ele foi colocado à prova. A prova não era para Lázaro. Era como aquele homem rico, tendo todas as condições, tratou Lázaro. Diante dos seus olhos, ele via aquele homem todos os dias, irmãos. Para a gente encerrar, eu quero fazer uma ilustração. Sobre a eternidade. Ana, você me ajuda? Não assustem. É só um objeto que eu peguei. Você pode pegar essa ponta, Ana? Essa ponta de cá. Vamos esticar essa corda. Ui!
Esticou? É bem comprido, eu não sei nem quantos metros tem aqui. Olhem essa ponta toda preta. Imaginem que aqui tem 50, 80, 100 anos. A vida, a nossa vida sobre essa terra está nisso daqui. E todo o restante dessa corda é a eternidade. Aonde os seus olhos estão? Aqui ou na eternidade? Essa eternidade, ela vai chegar para todos nós. O que ganha o homem, ganhar tudo que tem no mundo, e no final ele perder a sua alma, irmãos. Não tem valor as coisas desse mundo. Tudo que está aqui, as traças, a ferrugem, vão consumir. Mas a eternidade, ela vai chegar para todos nós. E ela não tarda. Se há alguém que quer renovar a aliança com o Senhor, que se sente distante do Senhor, que sente que precisa, alguém que por um acaso da vida